Bora lá, Nação Celeste, vamos que vamos a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia, te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vamos lá, Nação, vídeo recheado de notícia, tá? Tem muita coisa mesmo para você ficar sabendo a partir de agora do que envolveu, né, o Cruzeiro nessas últimas horas. Só peço antes de mais nada o seu like, humilde, sincero, 500 joinha, Nação, conto com a sua ajuda, me ajuda nessa, tá? Mais de 90% de vocês não deixam o like. Mais de 90% é gente, hein, minha pufo? É muita gente, conto com a sua ajuda, hein? Se inscreva aqui no nosso canal também, tá? Rumo aos 70 mil inscritos. Comenta bastante, também compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá, Nação, tem muita coisa, tá? Pra gente poder te atualizar a partir de agora. Começando aí pela informação a respeito do Janderson, né? Zagueiro que era um dos preferidos desses jogadores da base do Leonardo Jardim, e aí acabou tendo uma fatalidade, uma lesão em treino, e vai precisar passar por uma cirurgia que vai o tirar da temporada, né? E é o Janderson, zagueiro, que então, né, já tem essa cirurgia marcada. Janderson rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, tá bom? E a data, vamos lá, tá? Vai acontecer na manhã agora deste sábado, dia 10. Tá? No Hospital Horizonte, em BH, procedimento conduzido pelo Dr. Sérgio Campolina. Fechado, Nação? Próxima notícia para você, Raposa versus Leão no próximo domingão. E aí, Nação, um tabu que pode incomodar, né? O Cruzeiro agora acabou de romper um tabu de 10 anos sem vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mais um tabu de 10 anos. Nesse caso, o Cruzeiro não vence o Sport lá na Ilha do Retiro há 10 anos, tá? Então o Cruzeiro tenta voltar a vencer o Sport após este período. Mais uma notícia, Nação. Essa info está na capa do nosso vídeo. Cruzeiro versus Palmeiras pelo Brasileiro tem data e horário alterados pela CBF. Informação da entidade máxima do futebol revelada nesta quinta-feira. Cruzeiro enfrentará o Palmeiras na 11ª rodada. Raposa ainda tem outros 6 jogos antes desse duelo. 2 jogos pela Sul-Americana, 1 pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras agora, no dia 1º de junho. A partida antes estava marcada, né, para o dia 31 de maio. Partida que seria às 18h30, foi remanejada para o mesmo horário, só que agora no dia 1º de junho, no domingo. Beleza, Nação? Jogo no Mineirão, tá? Já vou trazer mais tela com mais notícias, Nação, mas trazendo agora uma outra informação, essa não vai ter tela, tá? O Cruzeiro abriu hoje a venda dos ingressos para a partida do meio de semana que vem contra o Palestino pela Sul-Americana. Cruzeiro eliminado ontem, já teve vídeo aqui no canal, já trouxe opinião, vocês já comentaram. Só que após abrir a venda, né, dos ingressos para esse confronto, o Cruzeiro suspendeu, ele apagou a postagem, tá? Que havia soltado nas suas redes sociais e suspendeu as vendas. Por quê? Tá? A torcida não curtiu muito os valores. Teve uma cobrançazinha aí pedindo uma promoção. E a tendência é que isso aconteça. Pô, o Cruzeiro já está eliminado da Sul-Americana, né? Qual atrativo você pode trazer para esse jogo para você ter um público legal? Uma promoção. Então é a tendência, tá? Que os valores eles sejam reconsiderados após as reclamações, né, que aconteceram. E aí a gente tenha nas próximas horas novamente a abertura para a venda dos ingressos com os valores reduzidos. Comenta se você que mora em BH ou região metropolitana, se você pensa em ir no jogo, se o Cruzeiro fizer uma promoção, você reconsidera, né, estar presente nesse jogo no Gigante da Pampulha? Deixa a sua opinião, Nação. Vamos lá, agora sim, voltando aqui para a tela com as nossas notícias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da bola, Nação Celeste. Primeira notícia, tá? Essa informação é do jornalista Everton Guimarães. O Cruzeiro está de olho no ponta Marino Inestrosa, de 22 anos, colombiano, que atualmente joga no Atlético Nacional e vive um momento muito interessante. Fui dar uma pesquisada sobre a carreira, né, do Marino
Jogador que já teve passagem aqui pelo Palmeiras, mas nem jogou, né? Para vocês terem uma noção. Já rodou no futebol mexicano, na MLS, e agora está no Atlético Nacional. E repito, tá? É um dos destaques do clube colombiano na temporada, o que inclusive o levou a ser convocado. Ele não jogou, né, na partida que ele foi convocado para as eliminatórias, né? Mas foi convocado, então mostra o nível que o jogador está apresentando. Dando uma olhada em mapa de calor, principais características, o Marino ele é basicamente um Wanderson, tá? É um jogador que não é goleador, você não encontra nenhuma temporada goleadora do Marino, mas é um cara que quebra linhas, tem um mano a mano interessante, jogador de drible, correria, tá? É um ponta mesmo, né? Como a própria informação do Everton Guimarães traz. Bora acompanhar, nação. Por hora, né? O Cruzeiro tá de olho ali, monitorando o mercado. Bora ver se acaba se concretizando em algo como, de repente, uma contratação. Beleza? E aí, nação? E falando em contratação, eu gostaria de atualizar vocês a respeito, né, do interesse do Cruzeiro no Lucas Ferreira, né? Porque informação do Mabra, né, jornalista que é setorista do São Paulo pelo Globo Esporte. Informação do jornalista de que, além do Cruzeiro, eu já trouxe essa informação há alguns dias, né, do interesse do Cruzeiro no Lucas Ferreira. Além do Cruzeiro, o Red Bull Bragantino e o Bahia também monitoram a situação do jogador. O tricolor já apresenta uma proposta de renovação, né, para ele, para o seu staff, mas até agora não obteve resposta do atleta. Então, ainda temos um caminho livre para, quem sabe, contratar um dos grandes destaques desse atual elenco do São Paulo, né, que veio de Cotia. Vamos ver, nação. A gente já tem um valor fixado, né, para uma venda para o futebol brasileiro, cerca de 40 milhões de reais. É um contrato que não é muito legal para o São Paulo, mas se o São Paulo quiser, de repente, vender o atleta visando que a renovação não vai acontecer e quiser ganhar uma grana, São Paulo, de repente pode aceitar uma proposta na casa desses valores. Então, aguardemos. É apenas, por enquanto, o interesse. E o São Paulo vai, né, priorizar a renovação. Caso não aconteça, vai ouvir realmente essas propostas e esses times, né, que tem interesse aí no atleta. Fechado, nação? Próxima notícia já está na sua tela e essa daqui me apetece demais, tá? Informação envolvendo, né, o Luiz Araújo. Eu trouxe ontem para vocês um conteúdo envolvendo o atacante do Flamengo e atualizando a vocês, né, a respeito de uma conversa meio que informal entre as diretorias do Flamengo e do Cruzeiro no último domingão, em uma possível troca, né, de jogadores. E a informação do jornalista Vene Casagrande é a seguinte: Cruzeiro tem interesse na contratação de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Até aí, vocês já sabem. Agora é onde vem a notícia nova. Caso o Cruzeiro faça uma proposta por eles, é provável que os empresários forcem uma saída do Flamengo para fechar com Maiores de Minas. Ou seja, dependendo do que o Cruzeiro planejar para esses jogadores, o bote que o Cruzeiro está pensando em dar em Matheus Gonçalves e em Luiz Araújo, é provável que o Cruzeiro conte com a ajuda dos empresários, forçando a saída desses caras do Flamengo. O Matheus Gonçalves praticamente não é utilizado atualmente, né, pelo Felipe Luiz, jogador que é um meio-campista. Meio-campista seria ali, na teoria, o reserva imediato da Arrascaeta, mas, repito, pouco utilizado. E o Luiz Araújo é um cara que joga bastante, mas vindo do banco de reservas. E, por exemplo, eu canso de ver jornalistas como Mauro César Pereira pedindo mais chances para o Luiz Araújo no time titular. Então, há um incômodo, né, pelos números bons que o Luiz Araújo tem apresentado, mas pela falta de oportunidade como titular. Então, pode ter negócio. E o Luiz Araújo, cara, seria um jogador que chegaria, eu acho, na minha modesta opinião, que seria titular, né? Brigaria ali pelo posto de atacante pelo lado de campo com o Wanderson. Mas eu vejo o Luiz Araújo com mais potencial. E numa dessa a gente pode ter aí o up legal, né, no elenco de uma maneira geral. Porque seja ele como titular ou reserva, você tem um cara como o Wanderson e o Luiz Araújo brigando por posição, é legal. Jogadores que tem um nível técnico, na minha modesta opinião, melhores, né, do que, por exemplo, o Marquinhos, que pode jogar por ali também. E é isso, nação. Vocês viram, né? Teve notícia pra chuchu.
Só pra finalizar, sobre o jogo de domingo, o Sport tem 2 baixas, tá? Lucas Lima e o atacante Gonçalo Paciência, né? Meio campista Lucas Lima e o atacante Gonçalo Paciência, 2 titulares estão de fora desse confronto. Tá aí, rapaziada, haja notícia nesse vídeo, hein? Chegou até aqui o like, porque esse vídeo merece, hein? Rumo aos 500 joinha, conto com a sua ajuda. Fiquem com Deus, até a próxima, eu fui e tchau!